A paz do Senhor, minhas queridas ouvintes, leitoras, mulheres que amam o conhecimento que vem do alto e também a sabedoria divina. Sejam muito bem-vindas a mais uma leitura gravada em áudios, que eu creio que será poderosa, como tem sido todas até aqui, de um livro especialmente selecionado por Deus para esse tempo, que eu creio que vai nos ministrar muito, nos fornecer muitas ferramentas poderosas e muito crescimento na graça, no conhecimento de Deus. Então eu espero que vocês gostem, estou empolgada, estou animada para que nós leiamos o livro que se chama Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. É da editora Impacto e a autora é a Sarah Haggard. Nós vamos ler esse livro nessa oportunidade. É um livro de poucos capítulos, mas capítulos um pouco mais extensos, então nós vamos continuar seguindo aquele modelo de áudios entre 10 e 15 minutos, e nós vamos lendo os capítulos, evoluindo nos capítulos conforme caiba, né, nesse período aí de 10 e 15 minutos a cada áudio, com o mesmo prazo de 48 horas para que a gente possa ouvir, né, entre um e o outro, e para que a gente também consiga encaixar na nossa rotina aí do dia, se não ouvir tudo num dia, completar no outro dia, ou então ouvir, escutar mais uma vez, encaminhar para outras pessoas, enfim. Eu creio que vai ser mais uma jornada de aprendizado fantástica, essa que o Senhor tem reservado para nós. E se o seu coração já está preparado, hoje nós temos aqui um áudio introdutório, nós vamos ler essas partes introdutórias do livro, né? Que trata sobre o assunto também, o prefácio, e com sorte nós conseguiremos ainda ler algum tópico do capítulo 1, iniciando hoje. Então, esse é o áudio de apresentação. Vem comigo, fiquem comigo por toda essa jornada. Vamos começar hoje, permanecer firmes em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que é poderoso aquilo que o Senhor tem reservado para nos entregar através desse livro incrível. Vamos então começar? O livro se chama Invisível, da Sarah Haggard, pela editora Impacto. E eu quero ler primeiro o tópico aqui que fala sobre o que se trata o livro, qual é o assunto que é abordado aqui no livro. Fala: Deus está nos lugares secretos. Vamos lá? Nossa cultura aplaude aquilo que produzimos, aquilo que pode ser quantificado, aquilo que postamos nas mídias sociais. Somente quando entregamos tudo que somos a Deus, sem retoques, com abandono total e até desperdiçando nosso potencial pelos padrões do mundo, é que realmente experimentamos a plenitude daquilo que Deus nos criou para vivenciar. Examinando de maneira íntima e profunda como Deus nos encontra nos lugares secretos onde ninguém mais nos vê, Sarah Haggard oferece uma perspectiva transformadora sobre o que significa ser bem-sucedido na vida e o que significa mudar o mundo. Ela escreve: talvez minha vida focada em Deus, aparentemente improdutiva, cause certa admiração nos anjos. Você pode estar consumindo sua vida num canto secreto, o quartinho do terceiro andar, o leito de um hospital com o pai idoso, a área de serviço, mas esse é o lugar onde Deus se manifesta com um amor radical. Esse é o lugar onde você pode depositar tudo aos seus pés, sem se preocupar em ser reconhecido ou visto por ninguém. Em pouco tempo, você perceberá que não foram as circunstâncias que o relegaram a esse lugar. Pelo contrário, você foi convidado. Invisível explora a riqueza espiritual de estar escondido em Deus, consumindo nossos recursos, nosso tempo e a nós mesmos, por amor a Deus, sem produzir nada e sem os olhos de outras pessoas em nós. Somente quando nos escondemos nele é que podemos nos oferecer aos outros em verdadeira liberdade e desfrutar da alegria que vem de um relacionamento mais profundo com o Deus que nos criou para conhecê-lo. Prefácio. Minha esposa Alissa e eu nascemos no final dos anos 80. Crescemos na década de 90 e início dos anos 2000. N-Sync, calças esportivas, figuras com brotos de chia e ioiôs, esse era o nosso mundo. Outro efeito colateral de ter nascido nessa época é que fomos a primeira geração de usuários nativos da internet. Não nos lembramos de quando ela não existia. Aos 10 anos de idade, lembro que comecei a assinar o serviço de AOL da América Online e a usar o chat da AOL para falar com os meus amigos. A internet é uma daquelas coisas que podem ser uma bênção e uma maldição. É bênção por conta do enorme poder dessa inovação tecnológica. É incrível ter acesso a tantas informações. A internet definitivamente deu voz aos muitos que jamais a tiveram. Porém, é uma maldição por ter criado uma nova humanidade, uma nova maneira de fazer as coisas, reprogramando completamente a raça humana.
Estamos mudando o nosso estilo de vida para um formato que nos permita fazer fotos melhores e criar mais conteúdo para postar online. Muitos perderam o hábito de sair para caminhar e simplesmente tirar uma foto para registrar o momento. Hoje, como desejamos ter uma boa foto para postar, fazemos uma caminhada para tirar a foto. É algo que passou a nos impulsionar e que alimenta o nosso desejo insaciável de ser visto, de ser afirmado, de ser amado, de ser querido. Há alguns anos, em nosso estado natal, Washington, uma pessoa quis fazer uma selfie com um trem em movimento ao fundo. O indivíduo não estava prestando atenção aos trilhos e outro trem o atingiu em alta velocidade, matando-o instantaneamente. E não se trata de uma anomalia. A Wikipédia tem uma página dedicada exclusivamente a ferimentos e mortes relacionados a selfies. Estamos literalmente morrendo para ser vistos. Mas e se houvesse um jeito melhor? E se pudéssemos encontrar satisfação e afirmação no oculto, no silencioso e no corriqueiro? Porque Jesus diz que é exatamente onde ela está. A santidade no corriqueiro, a graça em se levar o lixo para fora, a bênção no emprego de 30 anos no mesmo escritório. Por quê? Porque algo ao qual não damos importância nos dias atuais, mas que claramente importa para Jesus, é a fidelidade, a consistência, a obscuridade. Recentemente, tomei um café com um amigo e ele mencionou ter sido convidado para um retiro de homens das montanhas, onde eles iriam atirar, fazer churrasco e buscar a Deus. Ele admitiu que no passado a presença de Deus inundou o lugar e transformou muitos dos presentes, mas disse também que achava melhor não ir dessa vez. Perguntei o motivo e ele respondeu: porque ficar aqui e fazer reuniões semanais com o meu mentor durante os próximos 5 anos é mais difícil, mas é isso que eu acho que devo fazer ao invés de ir. Ele estava ciente de que, para ele, o retiro não passaria de uma experiência na montanha. É claro que, quando voltasse, ele teria resultados para mostrar, mas Deus o estava chamando para o invisível, para o despercebido. E é isso que muitos de nós não entendemos. Estamos tentando encontrar Jesus pela experiência fácil, instantânea, pronta em 60 segundos, mas a verdadeira experiência está no jogo de perseverança. Não será possível ver uma árvore crescer se você ficar olhando para ela. Contudo, se regá-la, podá-la e cuidar dela e compará-la com o que ela se parecia no ano anterior, verá que o crescimento aconteceu escondido. Quando você anda com Jesus, o oculto, aquele lugar de invisibilidade, é exatamente onde você será visto de verdade por Deus na maioria das vezes. Será visto pelo Senhor, com seus olhos penetrantes, abrasadores e ferozes. Seu olhar de amor é o que nos transforma, o que nos faz, é o que todos nós buscamos desesperadamente em primeiro lugar. E é por esse motivo que este livro é tão importante. É por isso que somos tão gratos a Sarah. Não há muita gente bradando essa mensagem do topo da montanha, porque poucos descobriram esse segredo, mas Sarah o encontrou, e sua história é envolvente e inspiradora. Ela nos transformou e sei que o transformará também. Estamos fazendo qualquer coisa para ser vistos, mas a boa notícia é que podemos descobrir que já somos vistos por aquele que mais importa, Jesus. Jeff e Alissa Bethke. Capítulo 1. Maravilhoso desperdício, abrindo os olhos para o invisível. Foi Jesus a Betânia, João 12:1. Terminei a faculdade firmemente convencida, eu mudaria o mundo para Deus. Enquanto estudava, fui voluntária em um ministério voltado ao ensino médio, compartilhando o evangelho com adolescentes endurecidos contra Cristo. E estava totalmente dedicada. Todo o tempo que eu não gastava estudando, passava com aqueles estudantes no mundo deles, tempos profundos, uma vida servindo a outra. Tornei-me viciada em presenciar Deus surpreendendo as pessoas mais improváveis. No ano em que saí da faculdade, passei a trabalhar nesse ministério em tempo integral. Estava queimando por Deus e faminta por ver o que ele seria capaz de fazer. Achava que não havia chamado mais alto do que ser usada por Deus para amar os perdidos. Era uma crença que me impelia, mas que também fez com que eu me sentisse indispensável à obra de Deus. E ao abraçar sutilmente essa compreensão de meu papel, substituí a compaixão por julgamento em relação aos que estavam simplesmente desperdiçando a juventude com qualquer outra coisa que, em minha opinião, fosse menos valiosa do ponto de vista da eternidade. Afinal de contas, eu estava ajudando Deus a mudar vidas, e não seria isso o mais importante? Estava cheia de ambição. O ponto alto de nosso ministério era o acampamento para o qual levávamos um ônibus cheio de adolescentes, vida louca.
Todas as atividades e experiências eram lindamente pensadas para ilustrar a pessoa e o amor de Jesus por aqueles estudantes. Aventuras diárias ao ar livre desembocavam em noites de compartilhar o Evangelho. Contávamos a história de Jesus e dávamos aos adolescentes a oportunidade de convidá-lo a entrar em suas histórias, e muitos o faziam. Na última noite do acampamento, aqueles que haviam decidido seguir Jesus tinham a oportunidade de levantar-se e anunciar essa mudança de vida. Eu esperava ansiosamente por aquela última noite durante a semana toda. Ela permanecia suspensa em minha memória pelo ano seguinte com os flocos de neve de um globo de vidro, distantes, brilhantes, majestosos. No salão central estavam reunidas algumas centenas de adolescentes suados que haviam acabado de passar uma semana inteira embolando roupas sujas em mochilas lotadas, limpando dormitórios e despedindo-se em lágrimas como se estivessem deixando seus melhores amigos, embora os tivessem conhecido apenas uma semana antes. A sala se enchia de pessoas e de música, de expectativa e novas vidas. Quando a música acabava e a última palestra era encerrada, jogadores de basquete nervosos, garotas populares e membros do clube de matemática se levantavam, um de cada vez, e compartilhavam a novidade de que naquela semana haviam entregado a vida a Jesus. Digam-no os remidos do Senhor. Salmo 107, versículo 2. Meu coração se acelerava naquelas noites porque eu sabia que era só o começo. Eu sabia o tremendo impacto que aquelas dezenas de sim teriam. No ano que se seguiria, alguns dos adolescentes presentes abririam a Bíblia pela primeira vez e pediriam que Deus invadisse o mundo ao seu redor. A mudança de vida causaria ondas que influenciariam família, amigos e times de futebol. Alguns contariam aos filhos e netos que aquela tinha sido a noite responsável por mudar tudo. Eu olhava ao redor e procurava abarcar tudo como se a minha perspectiva panorâmica fosse capaz de absorver a magnitude daquela noite, daquela semana. Eu via Deus refletido na face corada dos adolescentes que buscavam um novo começo. Ao final do acampamento, eu voltei para casa com uma lista ainda maior de vidas que eu queria influenciar. Quando adolescentes estão em chamas por Jesus, seus pais voltam a aparecer na igreja aos domingos, fazendo perguntas e participando de estudos bíblicos. Aquela havia sido minha oração. Era tudo o que eu queria quando fui trabalhar ali em tempo integral. O trabalho era por vezes duro e exaustivo, mas as histórias de mudança de vida me motivavam. Elas validavam meu chamado e minha paixão. Elas me mantinham ali. Até que, em determinado ano, perderam o efeito. Vidas ao meu redor estavam mudando por Jesus, mas a minha própria vida permanecia estagnada. Minha paixão pelo ministério se desvaneceu e foi substituída por uma vaga sensação de vazio. Ao jantar com um adolescente que havia acabado de convidar Jesus a entrar em seu coração, eu me pegava repetindo respostas que já havia dado por anos e anos. Eu sabia compartilhar o amor de Deus, mas não me sentia mais vivendo esse amor. Havia uma voz em minha cabeça e eu pensava, será que estou apenas repetindo essas coisas sobre Deus ou eu realmente creio nisso? E então eu voltava para casa e examinava o meu coração, separando tempo para sentar-me com Deus e fazer aquela pergunta em voz alta. Com exceção desse momento, o restante do tempo era desconfortável, como se eu precisasse falar sobre coisas que são ditas em voz baixa para um amigo próximo, mas que nesse caso eu deveria dizer para um conhecido distante. Não sabia nem por onde começar. Eu ficava mais de 30 minutos com a Bíblia aberta, mas sem um estudo bíblico para planejar. Eu não fazia ideia de quem eu mesma deveria ser. Também não tinha certeza de quem Deus era em meu silencioso tempo menos produtivo e nos momentos não essenciais da vida. Eu conhecia Jesus como aquele que havia andado por sobre as águas, acalmado a tempestade e curado um leproso. Eu poderia descrever Deus até dormindo. Mas quem Deus era para mim em todos aqueles dias comuns, aqueles em que eu não precisava que Ele acalmasse uma tempestade, andasse por sobre as águas ou me ajudasse a montar um estudo bíblico? Naqueles dias em que eu precisava pagar contas, limpar o banheiro e cuidar dos filhos de uma amiga, quem era Deus? Eu não tinha dúvida de que Ele era o Deus dos adolescentes endurecidos, capaz de aquecer corações gelados e trazê-los para mais perto de si. Eu sabia que Ele era o Deus das pessoas que se dedicavam ao ministério, ao constante relacionamento com outros, a pregar e liderar, mas quem era Ele para mim quando eu não estava ocupada mudando o mundo? Quando eu estava só? Quem era Ele para mim quando eu não tinha absolutamente nada para lhe oferecer?